Em nome de Deus. Amém. Conheçam todos que eu, Dom Dinis, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, em conjunto com a Rainha Dona Isabel, minha mulher, vos damos a vós, povoadores de Cerveira, assim aos presentes como aos que hão de vir, os foros e os costumes de caminha. Escutei que os deuses do Olimpo quiseram que fosse rei. E nesta pequena fábula a todos a contarei. Reuniu os seus iguais Dom Dinis, ao conceder foral a Vila Nova de Cerveira, procurou atrair aqui um conjunto de pessoas, de gente que viessem povoar, mas principalmente e particularmente defender o território. Portanto, estamos numa zona raiana, era fundamental a defesa do território, em particular aqui a linha do Minho. Daí que o foral seja uma forma de atrair, mesmo em 1320, quando ele cria a Póvoa, o grande objetivo é desenvolver, obviamente, mas ao mesmo tempo também atrair povoadores para a defesa da linha raiana. Sabemos que qualquer localidade que não tenha povoamento não pode haver uma defesa da linha fronteiriça. E por isso ele vai pegar na ideia do pai, que tinha concedido foral a Caminha, e vai conceder um foral dentro dos mesmos moldes a Vila Nova de Cerveira.
E por isso os grandes privilégios que a vila vai ter e que o foral vai conceder aos povoadores, quer concedendo-lhes terrenos para eles povoarem e desenvolverem, quer inclusive permitindo-lhes que eles os mantivessem mesmo que saíssem daqui por algum tempo. E isso é a base do foral. Inicialmente, o castelo estava lá em cima, onde está o cerro, que não tem, quer dizer, em termos estratégicos e em termos militares, não tem nada a ver com esta realidade aqui de baixo. Porquê? Porque inicialmente o castelo lá em cima era um castelo de terra, era um castelo territorial. Na altura, quem queria conquistar um castelo tinha que ir lá acima. E o inimigo na altura eram os castelhanos, ou melhor, neste caso, os leoneses, a partir, digamos, da Galiza. Quando se funda a nacionalidade, o Dom Afonso Henriques já andou por cá, o Dom Sancho I andou por cá, e o Dom Afonso II e até o Dom Afonso III andaram por cá, porque muitas vezes a caminho de Santiago de Compostela, foram lá em peregrinação mais de uma vez, todos eles, acabaram por perceber que a fronteira líquida, que é o Rio Minho, tinha série de deficiências de controle defensivo do território. Quais eram os castelos que existiam? Era o de Melgaço, era o de Monção, mas fraquinho, era o de Valença, e daqui até lá abaixo, nada. Quando digo daqui lá abaixo, daqui até à Foz não havia nada. Caminha também não existia. Caminha tinha um castelo também, igual ao de Cerveira, mas também no monte. Daí que eles resolvessem, neste trânsito daqui até lá abaixo, arranjar um ponto que fosse eficaz para a defesa da travessia do território. Para isso, constrói o castelo no sítio da travessia. Porque essa travessia que está aqui era a única que havia praticamente entre lá abaixo a Foz e aqui a zona aqui da Galiza. Depois outra travessia era em Valença, também numa barca, travessia de barca, porque também não havia ponte. No Rio Minho não havia ponto nenhum até aqui. As primeiras pontes que surgem é a de Valença e a de 1880 ou 90, por aí fora. E depois constroem-se as outras seguintes. Por isso, o castelo é construído num local, podemos chamar, e diria que arqueologicamente virgens, mas não tão totalmente. Porquê? Porque neste largo, onde estão hoje as cadeiras digamos, na chamada praça, digamos, dos heróis, digamos, contra os franceses, à beira da igreja. Quando fizemos uma intervenção arqueológica, porque houve uma remodelação daquele espaço, vamos encontrar debaixo do cemitério, que havia um cemitério ali que foi até o século XIX, vamos encontrar uma ocupação romana. Ora, há uma ocupação romana claramente datada do século I para o século IV. Por isso, o Dom Dinis, quando manda construir, não está às cegas. Ele diz, eu tenho que construir o sítio onde é mais fácil fazer a travessia. D. Manuel, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, da Acanha e da Além-Mar em África, Senhor da Guiné e da conquista e navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc. A quantos esta nossa carta de foral virem dada à nossa Vila Nova de Cerveira, fazemos saber que por bem das diligências e das inquirições que em nossos reinos e senhorios mandamos fazer, para justificação e declaração dos forais deles, e para algumas sentenças e determinações que com os do nosso Conselho e leterados passamos e fazemos. Acordamos, visto o foral da dita vila dado por el Rei Dom Dinis, que as rendas e direitos se devem na dita vila pagar e arrecadar. Vamos chegar a 1640. Confusão entre portugueses e castelhanos, e há que construir rapidamente o forte de Loubelha, a bateria da Mota
tornar este castelo onde nós estamos aqui com elementos, com uma segunda muralha, com os rebelinhos, à maneira, digamos, como diziam no século XVII, à maneira de Beauvais, e aí, então meteram pela primeira vez a população da vila dentro de um sistema defensivo. Porque entre a fundação deste castelo e até 1640, 1680 é quando foi mais ou menos construída, a população esteve sempre fora do castelo. Nunca esteve dentro. Aqui dentro só estava o quê? A igreja, depois veio a Igreja da Misericórdia e os quartéis, os acortelamentos. E estava a Câmara Municipal. Caramba, tinha que se falta ali em cima, não é? Portanto, não havia mais nada cá dentro. A população que se aguentasse lá fora. Vila Raiana nas terras do Minho, mais conhecida por Vila das Artes, foi outrora terras de cerveira, muitas invasões e a reconquista. Foi Dom Dinis de Portugal, o lavrador, que pôs fim aos tormentos, o trovador. Com o repovoamento da região surgiu a Vila Nova de Cerveira. São 700 anos de história, com datas para lembrar a glória. Por mais de 1000 tormentos padeceu, é Vila Nova de Cerveira. No alto do Lourido, os construtores do Forte de Louveira ergueram uma atalaia de largo alcance para prevenir qualquer surpresa sobre a Praça de Cerveira. O Forte de Louveira, com o seu castro, com a sua vila romana, com o seu porto, com o seu castelo, é seguramente a mais importante estação arqueológica, e não digo de Cerveira, digo de todo o litoral do Minho português. Do lado de lá, a coisa é um bocado diferente. Digo, esta é mais importante porque aquele sítio onde foi construído o castelo e foi construída depois a Vila Romana é só um terraço fluvial. Ora, nós lá, nessas intervenções arqueológicas que lá fizemos, encontramos vestígios líticos do Paleolítico, estamos a falar em 10 mil anos, quando o Forte de Louveira é o último valor patrimonial ali construído. Vamos começar por um castro da Idade do Ferro. Porque se formos ver os documentos, a documentação, como é dizer, dos geógrafos romanos, eles dizem que ouro havia nas areias do Minho, do Cávado e do Douro.
O tesouro da Quinta de Água Branca, encontrado em 1906, é de facto um dos casos excepcionais e daí que ele também faça parte daquilo que é o Tesouro Nacional. Até que ponto é que ele baliza efetivamente aquilo que é a história da ocupação deste território? Por um lado, acho que ainda nos falta investigação para podermos afirmar isso em plenitude. Primeiro, porque hoje é sabido que em todos estes territórios houve já uma ocupação do ponto de vista daquilo que é o Paleolítico Superior intensa. Quando chegamos à Idade do Bronze, no caso do território de Vila Nova de Cerveira, nós ainda não conseguimos encontrar, ainda não conseguimos descobrir aquilo que é um povoamento estável, ou seja, um povoado onde as pessoas residiam com regularidade. Mas, objetivamente, também ainda não encontramos povoados sazonais, digamos assim, que é outra das características desta época. Agora, o facto de termos o tesouro da Quinta de Água Branca, com o processo de entesouramento que ele tem, com o enterramento de riqueza, a quantidade de ouro, a significância das peças que lá estão enterradas, leva-nos a pensar, ou é uma pista extraordinariamente segura, para o facto de termos a noção que tínhamos uma comunidade nesta época já fortemente desenvolvida, com capacidade humana e económica para conseguir proceder a um enterramento com todas estas características de exceção. Evidentemente que nos dão uma prova da fixação de gente ao território, da fixação de gente com capital, e porque quem se enterrou com aqueles ouros e com aquele tipo de espada, com aquele tipo de adornos, não era pobre. Tinha que ser alguém importante dentro da comunidade. Evidentemente que tão importante como esses ouros, que esses vestígios, esses ornatos de adaga, ouros, brincos, assim, mais braceletes que apareceram na Quinta de Água Branca, que não é muito longe do Forte de Lovelha, portanto, fica do outro lado da estrada, é a conta de ouro visigótica, e já lhe explico porque é que é visigótica, que encontramos, digamos, no aro arqueológico, quer dizer, aro é o espaço, não é? Da Vila Romana. Aquela conta de ouro está datada do século VI, VII, do VI para o VII. E é igualzinha a uma outra, ou pelo menos mais duas, que se conhecem em Espanha. Uma aparece na Catalunha e outra aparece ali em Castela, no Planalto de Castelo. As duas, ou pelo menos uma delas, está no Museu Nacional de Arqueologia de Madrid. São iguais. E têm muitos paralelos com outras oriundas do centro da Europa. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma joia visigótica, não só pelo período, mas que seguramente já não é de um romano, mas de um, digamos, de alguém que é de tradição romana, mas que seguramente conhece muito bem a tradição germânica. Estamos a falar de quê? De invasões. Estamos a falar de suevos e de visigóticos, que vieram para o território português, sobretudo aqui para o território norte de Portugal e da Galiza, no final do século V, quando o Império Romano entrou em falência. E essa conta é seguramente importantíssima porque é a única que tem em Portugal, não conhecemos outra. Oh, que
con gran coita, Señor, voló dire, porque me vejo ya por vos morrer, que sabedes que nunca vos falei de como me matava vosso amor, que sabedeus bem que doutra, Senhor, que eu não havia, mi vos chamei, e toda questo mi fez facer, o mui gran medo que eu de vos sei, e desi por vos dar a entender que por outra morria de quem bem sabedes mui pequeno pavor, e desso i mais fremosa mia Señor, se me matardes, ben volo busquei, e credec que averei prazer de me matardes, pois eu certo sei. É só pouco que eu hei de viver, que nenhum prazer nunca verei, é porque sono desto sabedor, se mi quiserdes dar morte, Señor, por gran merced volo eu terei. Inês? Isabel? Olha, eu não tenho medo do rio, tenho respeito. Há dias de respeito, que a gente tem que ter o respeito. Agora medo, se tivesse medo não vinha para o rio, não é? Não vinha para o rio. Agora que tenho as pessoas, é preciso conhecerem. Há os remoinhos, por exemplo, ali no Castelinho, aquelas correntes, quando é aquelas correntes do Rio Alto, que faz ali o remoinho, que aquilo dança, não é
A gente não é dona do barco, aquilo vai na corrente, o barco vai na corrente. Mas é como digo, não tenho tanta experiência que eu não tenho medo, tenho respeito e sei quando que é mesmo mau e tenho respeito, mas o medo não passa por mim. Há espécies que mantêm, como por exemplo a lampreia, mesmo este ano temos pescado muita lampreia, estes últimos anos temos pescado bastante lampreia e sábio também, já houve anos, nos anos 60, que havia muito e depois nos anos 70 não havia sábio, falhou o sábio, havia mais salmão do que sábio. E nestes últimos anos já tem havido sábio. Uma coisa que se nota muita diferença é na solha, que era um peixe muito rico aqui do Rio, e seja por não sei o quê, também não sei, não sou biólogo, mas não sei porque falhou, só mesmo, se trazia, sei lá, saíam para aí mais de 1000 quilos por dia de solha, desde de Seixas, Caminhas e Lanhelas, havia a festa da solha em Lanhelas, as solhas tiveram que ir buscar para a festa, tiveram que ir buscar a Viana, ou a Fã, ou não sei o quê. Aumentou o robalo, há mais robalo no Rio que não havia, o robalo entra mais no Rio que no tempo, nesses anos 60 não havia tanto robalo, e sábio também, neste último ano, ainda se pescou bastante sábio. Não era aqueles anos de haver a pesca do algerife de dia, que vinham, sei lá, carros de boi cheios que iam pelas aldeias a vender, cheios de sábio, não é essa, mas ainda dá muito sábio, não é? A coisa que se nota mais é na solha e no meixão, que também foi em anos que, nesses anos, por exemplo, em 70, 68, foi quando começaram a ver as telas, havia muito meixão. Em Lanhelas só não ia ao padre. Toda a gente tinha barco, toda a gente pescava meixão. É só pelo valor, só se vai pelo valor que dá, sei lá, de 350 euros o quilo, que demais é muito pouco. Cheguei a trazer 70 quilos e 100 quilos às vezes, eu quando era nesses anos, não é? E depois agora trago 1 quilo, 1,5 kg, ou 800 gramas, ou 400, depende da maré, não é? A imigração sempre, nos anos 60, sempre havia organizadores que vinham e então andavam lá, chamavam de angariadores de pessoas que eles chamavam os carneiros. E então vinham de Ponte de Lima, vinham de sei lá, do Porto ou de Trás-os-Montes ou não sei o quê. De Trás-os-Montes, entanto, que tinham lá a raia, passavam para o outro lado. Mas nestas partes daqui, então havia pessoas que se organizavam nisso e então passavam as pessoas para lá. Eu fui assim. Eu também fui assim, passei aqui também de barco e fui apanhar o comboio a Guilherei, aqui a Guilherei em Tui, a seguir a Tui. A Guilherei eu também fui, e estou a falar em fevereiro de 69. Em fevereiro de 69 eu também fui assim. E então havia pessoas que ganhavam aqueles 1000 escudos ou não sei o quê, a angariar as pessoas e pô-las no lado de lá. Com a carrinha, ok, punham-as na estação e acabou, punham na estação e as pessoas já levavam a direção para Paris ou para Lyon ou para, sei lá, para onde fossem. Já iam com a direção no bolso, ao chegar à fronteira de Espanha, passavam lá num escritório da polícia e já levavam um papel para um mês, para estar um mês. Eles chamavam um recipicé para estar um mês legais, já estavam no comboio francês já iam legal. A imigração no século XIX é particularmente importante nas 2 décadas, 70 e 90. São 2 décadas fundamentais para a saída aqui do Alto Minho e aqui em particular de Cerveira. Curiosamente, há muitos jovens, como a grande tendência a nível nacional, mas aqui há também alguns homens já com alguma idade. A maioria, obviamente, estamos a pensar em termos de concelho, a maioria que vem das diferentes localidades são lavradores. Nós sabemos que a grande preocupação destes jovens era encontrar trabalho como caixeiros no Brasil, porque era a terra das oportunidades, onde se podia abanar a árvore das patacas e conseguir uma fortuna. E o bom exemplo disso são precisamente os que vêm, os imigrantes de sucesso, os chamados brasileiros, que ao retornar trazem consigo fortunas que aplicam precisamente nas localidades de onde emigraram. Temos 2 bons exemplos aqui em Vila Nova de Cerveira, um da família Portugal Marreca, da casa que temos aqui por trás,
A família vem para Vila Nova de Cerveira, não é originária daqui, e no século XIX alguns dos filhos dessa família vão emigrar para o Brasil. Supõe-se que um deles vai conseguir associar-se a um outro português de Esposende, com uma casa de fazendas já com alguma fortuna significativa, e a partir daí que ele vai formar a fortuna que traz depois para mostrar aqui para a localidade. A família Portugal-Marreca é uma família que nós aí, sensivelmente, a partir de meados do século XIX até meados do século XX, vamos sucessivamente encontrar um conjunto de referências históricas associadas ao exercício de cargos públicos, nomeadamente o cargo de Presidente de Câmara, por exemplo, de Administrador de Conselho, de responsável pela alfândega de Vila Nova de Cerveira. E basicamente aquilo que sucede é que na sua origem é uma família com ligações àquilo que é a nossa tradição nobiliárquica, e que a partir de meados do século XIX, e nomeadamente no câmbio de século, portanto mesmo no ano de 1900, vai-se a ela associar a essa família, por via do casamento, uma personagem muito singular do ponto de vista desta importância e na perspectiva também de procurar trazer aquilo que seria alguma noção de modernidade a Vila Nova de Cerveira. Refiro-me em concreto a João Carlos Gonçalves. E a partir daí vamos passar a ter a família Marreca Gonçalves. Aliás, quando vocês ainda hoje, ao visitarem aqui o Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira, uma das casas que se destaca é a Casa Verde, e se repararem no topo da Casa Verde, na platibanda, mesmo no topo, está um monograma da família. Marreca Gonçalves. Era um homem originário de Fão, mas vai marcar indelevelmente por via do casamento. Ele casa em 1900. Em 1902 a Casa Verde está construída e vem mudar profundamente aquilo que é o panorama arquitetónico aqui em Vila Nova de Cerveira, procurando também muito esta noção de afirmação social da própria família, quase que na grandeza da casa, na sua imponência e no seu destaque, muito conferido também pela azulejaria verde que ela tem. Mas depois vai estar associado a um conjunto de obras particularmente relevantes, como por exemplo o teatro. Exatamente o edifício antigo já demolido, no mesmo sítio onde hoje em dia temos o Cineteatro de Cerveira. Ele é construído por vontade sua, às expensas suas, e a partir daí vai começar a dar alento a esta vida cultural em Vila Nova de Cerveira, mas também a ele estão associados, por exemplo, do ponto de vista do património, outros locais, e um deles do qual já falamos, inclusivamente o próprio Forte Lovelho. Ele é vendido em asta pública em 1928 e ele adquire-o. Mas em 1915 tinha, por exemplo, comprado também a Atalaia. E, no fundo, vai tomar a seu cargo a manutenção destes monumentos. Depois, ao mesmo tempo, há um outro conjunto grande de propriedades que também vão estar associados, que ainda hoje são casas emblemáticas em Vila Nova de Cerveira. Quinta da Malaposta, Quinta das Penas, Quinta de São Roque. Todos eles são edifícios emblemáticos, muito associados a algumas delas muito associadas àquilo que é a designada arquitetura brasileira. A Casa Verde é disso exemplo, sem que ele seja propriamente um brasileiro de torna-viagens. Ele era um proprietário, um capitalista, digamos assim, na época. Parte da sua fortuna estaria associada ao Brasil, e também a partir daí, de facto, a família começa a ter também muitas ligações ao Brasil, naquilo que é um período por excelência de imigração para este Brasil, para onde alguns viajavam e regressavam endinheirados para depois virem fazer os investimentos na sua terra. E Cerveira, de facto, também não escapou a esta noção. A Casa Verde está associada a dinheiros do Brasil, o antigo teatro também, mas depois vamos encontrar um outro grande conjunto de obras. Por exemplo, recordo-me aqui do nosso hospital. Aliás, o nome dele é Hospital José Lebrão. José Lebrão era de Sopo e assim emigra para o Brasil para fazer fortuna, e faz efetivamente uma fortuna muito grande. E quando regressa, vai construir aqui na Vila de Cerveira aquilo que era o melhor hospital da região na época, mas vai construir também a sua casa em estilo brasileiro pleno, que é a Quinta das Rosas, na freguesia de Sopo. No caso concreto da família Portugal-Marreca, nós temos, por um lado, a Casa Verde como símbolo deste processo de ascensão social. Na geração anterior, nós já começávamos, de facto, a ver esta associação ao exercício
de cargos públicos. Mas, por exemplo, vamos ver os cunhados deste João Carlos Gonçalves, portanto, irmãos daquele que era a sua esposa, Maria Rita, essa sim, sempre residente aqui em Vila Nova de Cerveira. Há pelo menos 3 a exercerem o cargo de Presidente de Câmara. O próprio João Carlos Gonçalves também o faz. E depois, na sua descendência, também por via de casamento, vai surgir também um outro homem absolutamente emblemático em Cerveira e que ainda hoje é uma memória viva, Manuel Bonifácio Costa. E uma memória viva porque ele é médico e de facto ficou na alma e no coração desta gente. Aquilo que muitas vezes ainda hoje conversámos com algumas pessoas mais velhas cá, ele também foi Presidente de Câmara, mas não é por isso que ele de alguma forma é recordado, é de facto por ser médico. Ele era o diretor clínico do Hospital da Misericórdia e também na Casa Verde, aliás, uma das portas dava acesso direto àquilo que era o seu consultório. E ele, pelos vistos, atendia toda a gente sem necessidade de pagamento, sem troca, e por isso acaba por ficar nas memórias das pessoas como um bom homem. Ou seja, acabamos por ter, no fundo, uma família que se liga às diferentes componentes. À componente da obra, digamos assim, do ponto de vista da escala, do seu impacto na arquitetura ainda hoje, do ponto de vista da cultura, muito por esta associação ao teatro, inclusivamente também na fundação da Banda de Música dos Bombeiros, também é um familiar, um Portugal Marreca que está a ela associada. Porque temos esta conotação também com este foro cultural. Na manutenção de uma memória patrimonial, com a conservação do Forte Louvelho, com a Atalaia e com estas quintas de que eu vos fui falando, que acabam por ser edifícios estruturantes do ponto de vista daquilo que é a escala da escala de povoamento, mas também daquilo que é hoje o património cultural de Vila Nova de Cerveira, e depois aquilo que é, por excelência, o exercício da função pública, que durante muitos anos, e nomeadamente em todo o período pré-75, estava muitas das vezes ainda muito associada a estas figuras de grande protagonismo e também disponibilidade financeira que lhes permitia o exercício destes cargos públicos. Às gentes do Vale do Minho, próximas de Vila Nova de Cerveira, sempre estranhou o isolamento do convento de São Paio. Elas bem sabiam que os homens de Deus procuravam os lugares ermos e afastados para melhor se recolherem na oração e na meditação da palavra divina. Sabiam, inclusive, que o inóspito lugar também punha à prova os monges, sacrificando-os na carne para se aproximarem de Deus e, sim, mostrarem o desapego do mundo. Mas se isto era do conhecimento de todos, também em todos havia um fascínio por aquele lugar, bendito para o olhar e para as águas. Os monges lá sabiam porque é que o teriam escolhido. E certamente não seria só pelo silêncio. E porque é que todos assim pensavam? O segredo passava de boca em boca, até que todos o confirmaram. Nos dias mais claros e cheios de sol, todo o lugar do convento, lá ao longe, luzia num brilho bem conhecido que denunciava a riqueza. Ainda houve quem dissesse que era uma moura encantada que aproveitava o sol para estender as riquezas do seu tesouro, ou penteava os belos cabelos doirados. Mas naquele local, casa de monges, o brilho só podia vir de outra coisa. Eram os monges a estender ao sol as moedas de ouro que tinham escondidas. Com o passar dos anos, o brilho manteve-se em dias solarengos e podia ver-se de longe o resplendor. Ainda hoje há quem afirme que nos dias mais claros o brilho do ouro continua a refulgir lá para os lados do convento de São Paio. Bom, no sentido em que o Zé dá a palavra de ermita, ele que era uma pessoa que tinha uma relação fácil e que nunca fugia a ter uma relação com toda a gente, uma relação fácil de conversa, fosse o que fosse, posso dizer que espiritualmente ele seria muito mais do que eu. Mas, assim, no dia a dia, eu
Eu acho, e aqui já é meu, que ele era muito mais sociável do que eu. Se calhar eu disfarço melhor do que ele. Portanto, esse comentário corresponde, e por isso é que nos tratávamos de irmãos, e por isso é que, informalmente, se ali no convento de Sampaio era quase como se fosse, pronto, uns monges que andavam para ali, uns a cuidar do burro e os outros a fazer esculturas, e isso dava assim, até porque tudo o resto saía. A mulher de José Rodrigues vinha dar aulas, as filhas iam para estudar, não estavam lá, portanto ficávamos por ali. Isso, como eu era companheiro dele, seguramente ele, como gostava da sua solidão, da sua parte para meditar, não era para se isolar dos outros. No meu caso, não é só para meditar, medito muito menos e isolo-me muito mais dos outros, porque isso agora é confissão. Eu sei muito bem, por mim próprio, como são os seres humanos. Portanto, ele não tinha grandes cautelas, eu tenho muitas cautelas. O Zé era, na minha opinião, um fantástico desenhador. A arte do desenho, e tinha uma grande sensibilidade para o desenho, mas de tudo o que eu vi o Zé fazer, e ele experimentou todas as espécies de materiais, onde eu o vi a expressar-se, a tentar expressar tudo quanto tinha dentro dele, que era fruto das leituras, da meditação, da educação dele e da contra-educação que ele foi criando contra os valores que recebeu, tradicionalíssimos, da família, da alfândega, do meio de Luanda, do Porto, tudo isso. Aquela luta interior foi quando ele pegava no barro. E há muita arte pública do Zé Rodrigues, espalhada. Reconhecemos os desenhos dele, quer sejam aqueles delicadíssimo esfumado, ou as formas que ele repetiu-se muito porque era compulsivo a desenhar. Dizia, mas são sempre as Salomés e o Batista. A questão da história de Herodes, Salomé e Batista era uma coisa que ele virava e revirava, tentando ver de todos os pontos de vista, e às vezes ficava, mas pronto, eu não entro por aí porque eu não sei o que é que ele estava a pensar. Mas quando ele pegava no barro e começava a fazer as magníficas peças que ele tem, e que é, na minha opinião, das melhores expressões artísticas do Zé Rodrigues, estão ligadas a essa atividade, a olaria, quase como se tivesse... E estão lá no Convento de Sampaio, não são as mais divulgadas, e ele aí conseguiu integrar em peças moderníssimas expressões da arte popular dessa forma de material, que é a olaria, o barro. Nunca o vi recusar qualquer coisa que lhe pedissem, mesmo que envolvesse as suas convicções profundas de artista, que ficavam expressas em tudo quanto ele fazia. No mais pequeno guardanapo, era o artista José Rodrigues que estava ali. Não? Quer fosse um simples rabisco, como se costuma dizer, que às vezes é muito mais difícil do que um quadro elaborado. Isso era um traço da maneira de ser dele. Uma abertura, uma generosidade em relação, por exemplo, em relação aos colegas. Quando, às vezes, tentava aflorar como era isso dos 420, aqueles rebeldes da Sociedade de Belas Artes do Porto, era uma alegria tudo quanto ele contava, ou do Jorge Pinheiro, ou do Armando Alves.
Eram sempre coisas que demonstravam que o que estava naquele artista, que é um grande artista, acho que os outros estão a dizer isto, era a relação com os homens. O José Rodrigues foi um artista que me fascinou tanto pela sua obra como pela sua vida. Pela sua obra, porque penso que conseguiu, na segunda metade do século XX e também início do século XXI, trazer para o espaço público a arte, a beleza, e de alguma forma acabou por democratizar o acesso à arte e proporcionar experiências estéticas a qualquer cidadão, e eu isso valorizo. Há pessoas jovens também, que raras vezes vão ao museu para ver uma obra de arte, e o José Rodrigues, ao trazer a arte para o espaço público, conseguiu isso. Fascinou-me também o facto de o José Rodrigues ser uma pessoa muito desassossegada. Aliás, o subtítulo do livro é José Rodrigues, o artista desassossegado. Ele foi sempre, desde pequenino, um jovem, depois um adulto, inquieto, sempre à procura de mais. E isso está relacionado depois com aquilo que vem a produzir na sua vida como artista, porque ele foi um artista multifacetado, escultor, pintor, ceramista, também trabalhou com a medalhística, com o teatro, fez cenários para teatro, sempre à procura de mais, de fazer melhor e dar o seu melhor. Por outro lado, com uma intervenção junto... ele foi um agente cultural, um militante cultural, sempre com uma intervenção no espaço público, trazendo a si outras pessoas que, de alguma forma, poderiam participar naquilo que ele produzia, na sua arte, colaborar também. É exemplo disto a primeira Bienal da Arte de Vila Nova de Cerveira, que foi realizada em 1978, juntamente com o Jaime Isidoro e o Henrique Silva, e, portanto, da qual ele foi um dos principais promotores e impulsionadores. A Bienal de Cerveira é um processo pioneiro e singular na história cultural e artística de Portugal. Seja pela maneira como ela é criada e consolidada, seja pelo impacto que ela tem no tecido social e cultural de Vila Nova de Cerveira. Ela é criada num momento peculiar da história política de Portugal, mas também da cena artística nacional. Isso porque temos, por um lado, um país pós-revolucionário, nos seus primeiros anos de abertura política, mas também por uma crise social e econômica. E, por outro lado, temos uma efervescência artística decorrente dessa abertura política e pela transição democrática, mas também por uma política cultural pública ineficaz e praticamente inexistente que impele os artistas a criarem e a consolidarem os seus próprios espaços de circulação e divulgação da sua produção. É nesse contexto, por exemplo, que vão surgir os encontros internacionais de arte, sob a direção do crítico de arte Egídio Álvaro e do artista Jaime Isidoro, e que vão se destacar principalmente pelas suas dimensões performativas, interventivas e de interação entre a arte e a população dos locais onde esses encontros são realizados. Para além deste momento peculiar da vida política e da cena artística portuguesa, há também um autarca que compreende e entende o valor da arte para o desenvolvimento social e que vai conseguir incutir esse valor nos seus sucessores. Estou falando do engenheiro Lemos Costa, que em 1978 convida e desafia o artista Jaime Isidoro a trazer à Vila Nova de Cerveira a arte contemporânea. Isso vai acontecer, então, com a realização da primeira Bienal de Arte de Cerveira, que surge como uma extensão da 5ª e última edição dos Encontros Internacionais de Arte. Durante os seus 30 primeiros anos, a Bienal vai ser organizada por um grupo de artistas
entre os quais eu preciso destacar a importância do mestre José Rodrigues e do pintor Henrique Silva, e posteriormente vai ser organizada pela Fundação Bienal de Cerveira. Durante esses 42 anos, a Bienal vai se consolidar e vai ser reconhecida como um espaço de encontro, de debate e de experienciação artística, e frequentemente vai ser citada como um caso paradigmático de descentralização cultural, mas também de persistência e de comprometimento com a arte e com os seus públicos. Aqui é preciso também mencionar mais um elemento importante dessa história da criação e consolidação da Bienal de Cerveira, que é o envolvimento da sociedade civil, ou seja, o envolvimento dos cerveirenses, a participação dos cerveirenses não apenas como espectadores deste evento, mas como verdadeiros atores na história da criação e consolidação da Bienal. Essa identificação com a arte, que é algo improvável, aberto e inventivo, abre à Vila Nova de Cerveira e, claro, ao Portugal, toda uma possibilidade de futuro. A Agostina Bessa Luiz disse: a Bienal de Cerveira é uma decisão pública de vida com as artes. E eu penso que essa frase da Agostina resume perfeitamente aquilo que se passou e passa em Vila Nova de Cerveira.
e refrém. Muitas lutas, entretanto, ocorreram, muitos foram dizimados, desastres aconteceram. Ficou só o velho rei servo, todos os outros morreram. Dos cerros asturianos vieram senhores lutar para fazer a reconquista e velhas terras ocupar, e as terras da